Olá, povo abençoado, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Queria chamar sua atenção a esta mensagem, seria importante que você ouvisse. Você vai ver aqui que Deus ele tem uma boa terra para te entregar. Deus ele tem algo grande para entregar nas suas mãos, você que está me ouvindo. Porém, falta por parte de alguns dedicação ou empenho para que seja entregue nas suas mãos algo grande que Deus te prometeu um dia. Eu pergunto para você que está me ouvindo agora, você que deseja entrar numa boa terra, você que deseja viver a promessa, ou conquistá-lo, algo grande que está preparado e esperando por você. Você está pronto, pronta, preparada ou preparado para tomar posse de algo que talvez você já está até vendo. Só que embora algumas pessoas já estão vendo onde está aquela bênção, aquela vitória, tem algumas pessoas que não querem lutar para defender aquilo que tem que ser seu por direito. Por que eu digo isso? Porque o que está escrito aqui, ou a mensagem que vou mencioná-lo, tem tudo a ver com o que acabei de falar. Por isso, se você quer entrar numa boa terra, ou tomar posse de uma grande vitória, esta mensagem é para você. Livro de Números, capítulo 13, versículo de número 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinha subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais poderoso do que nós. Queridos irmãos, Moisés pega alguns desses homens e envia para observá-lo essa terra, a terra de vales, terras de monte, terras de abrolho, terra que manava leite e mel, a terra da promessa. Essa terra havia fonte de águas cristalinas por todos os lados. É a melhor terra possível que você possa imaginar. Moisés pega esses homens e envia para observar essa terra e manda trazer um relatório especificando o que tinha dentro dessa terra, quem era o povo que morava ali, se era muito, se era pouco, se era forte ou se era fraco. E ao trazer o relatório, observa que Caleb falou: nós vamos subir e vamos possuir a terra. A terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é exatamente a qual Deus nos prometeu. Porém, os homens que tinham subido com Caleb olharam e disseram no final do versículo 31, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja, enquanto Caleb está na fé, os demais que subiram com ele, a não ser Josué, mas os demais que com ele tinham subido, eram pessoas fracas na fé. Eram pessoas covardes, eram pessoas que estavam vendo a terra, sabiam qual era o fruto dela, eram pessoas que sabiam que a terra era boa, viu o quanto era uma terra produtiva, viu o quanto era precioso que tinha dentro dessa terra, mas eles estavam com medo de lutar e tomar posse daquilo que tinha que ser deles. Estavam com medo de lutar e defender a promessa. Estava com medo de lutar e defender aquilo que nas mãos deles seria entregue. Deus mostrou a terra era preciosa. Eles viram com os próprios olhos o que Deus tinha preparado e na mão deles queria entregar. Mas agora tem um porém. Deus mostrou a terra, eles viram que é o fruto, viu o que tem dentro da terra, viu que a terra é preciosa, mas precisa lutar e tirar das mãos de pessoas erradas, porque estava nas mãos de pessoas erradas, me refiro aos inimigos. Quem estava ali eram pessoas erradas desfrutando do que o povo de Deus é quem deveria desfrutá-lo. Talvez você que está me ouvindo agora precisa lutar também para defender o que é seu, e você está com medo de lutar, está com medo de lutar pela promessa, está com medo de defender a tua casa, está com medo de lutar por aquilo que tem que ser seu, está com medo de lutar por aquilo que Deus te defendeu um dia. Por acaso, aquele que te fez a promessa, aquele que te chamou por fiel propósito e chamado, aquele que te chamou com santa vocação, o mesmo que te chamou não é contigo para te fazer forte e para te colocar dentro da boa terra?
O Deus que te chamou com santa vocação, que te escolheu, que te amou primeiro, será que Ele que te amou primeiro, que te escolheu, não é contigo para colocar nas tuas mãos o que Ele te prometeu um dia? Será que o Deus que te escolheu, que te chamou com santa vocação, não é poderoso para te dar vitória? Por que você está com medo? Por que está preocupado? Por que não defender aquilo que tem que ser seu, que tem que parar nas suas mãos, tem que ser entregue nas suas mãos? Porque Deus escolheu você para abençoá-lo. Deus escolheu você para honrá-lo. Deus escolheu você para dar vitória. Só que tem pessoas que não têm coragem de lutar. Tem pessoas que não têm coragem de lutar para defender aquilo que é seu. Tem pessoas que não têm coragem de lutar para viver a promessa. Isso é como Jacó, como eu pregava no dia de ontem. Jacó defendeu o que era dele. Jacó lutou por aquilo que tinha que ficar nas mãos dele. Quando o irmão não vigiou, vendeu a bênção por um prato de lentilha. Depois, lá em Gênesis 27, só confirmou nas mãos de Jacó aquilo que tinha que ser entregue nas mãos dele. Ele ficou esperando. Quando a vez dele chegou, ele pensou consigo: a minha vez chegou, não vou desperdiçá-lo, eu vou aproveitar essa chance, vou aproveitar essa oportunidade. Ele está tendo a oportunidade aqui. Porém, observa que Caleb está na fé para entrar na boa terra. Caleb e Josué apenas, nenhum dos outros. Os outros estão com medo de quem está lá dentro da boa terra, com medo de tirar das mãos dos inimigos a boa terra e tomar posse daquilo que tinha que ser entregue nas mãos deles. Talvez você que está me ouvindo, Deus ele já te mostrou onde está a vitória. Talvez ele já te mostrou pelo que você tem que lutar. Talvez Deus ele já te mostrou, agora você precisa fazer algo, precisa defender, precisa lutar, se levantar, precisa ser corajoso, corajosa, não ter medo. Estavam com medo, vendo o problema grande, como se Deus fosse pequeno. Olha o versículo 33 para finalizar. Também vimos ali gigante, os filhos de Aná, que são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que os fracos, os frouxos, os covardes, olha o que eles estão dizendo: éramos aos nossos próprios olhos diante deles como gafanhoto, e quando eles olhavam para nós, nos ia como gafanhoto também. Ou seja, veja que aqui, por conta do medo, eles estão vendo um problema grande e estão diminuindo o Todo-Poderoso. Olhe para mim, você que está me ouvindo. Será que Deus levou esses homens aqui para ver essa terra por acaso? Será que o Deus que foi com eles e mostrou essa boa terra não é poderoso para entregar essa própria terra na mão deles? Mas a maioria está diminuindo a grandeza de Deus e vendo o problema grande. E nós que somos da fé, que vivemos pela fé, nós que somos servos de Jesus Cristo, que andamos com Jesus Cristo, que fomos marcados por Jesus Cristo, a gente não pode diminuir a Deus. Pelo contrário, nós temos que ver o problema pequeno e o Todo-Poderoso grande sobre o problema. Mas aqui estão vendo o problema grande e estão diminuindo a grandeza de Deus, como se o Deus que mostrou a boa terra para eles não fosse poderoso para entregá-lo na mão dos mesmos. Como é que você está vendo os seus problemas? Como é que você enfrenta os problemas? De que tamanho você está enxergando os seus problemas? Problema na saúde, problema na família, problema no casamento, problema na vida espiritual, problema na vida financeira, problema no trabalho. De que tamanho você está enxergando os problemas e de que tamanho você está enxergando a Deus? De que forma você enfrenta? Como é que você vê o problema? De que forma você lidar com os seus problemas no dia a dia? Será que algumas pessoas que estão me ouvindo não estão como esses aqui? Diminuindo Todo-Poderoso e vendo os problemas grandes? Você tem que ver o problema pequeno e ver Deus grande, porque Deus é grande sobre o mesmo. Tem que ver o problema pequeno e saber que o Senhor é quem é grande. Tem que ver o problema pequeno e saber que o Senhor é quem tem domínio sobre tudo e sobre tudo. E entender que só depende de você para você tomar posse do que Deus te prometeu. Só depende de você para viver a promessa. Só depende de você para entrar na boa terra. Só depende de você para conquistar. Só depende de você para ocupar uma posição de destaque. Só depende de você para te tornar cabeça e não cauda. Só depende de você para se tornar um líder, uma líder, e não aceitar ser pau-mandado dos outros. Tem gente que está me ouvindo que está sendo pau-mandado porque tem medo de lutar e defender o que é seu. Você tem que lutar e defender o que Deus te prometeu. Você tem que lutar para que você seja honrado como cabeça e não como cauda.
Você tem que lutar para estar por cima e não por baixo. Defender o que Deus te prometeu um dia. Talvez é o que está faltando por parte de alguns. Não ficar com medo. Como esses aqui está diante da boa terra, está diante de tudo que Deus prometeu, mas a maioria está com medo de lutar e defender, por conta de quem tá lá dentro da boa terra. Quem está lá dentro da boa terra, esses homens aqui, que Deus estava com eles, a maioria, não foi todos, mas a maioria, estão vendo um Deus pequeno e o problema grande. Como é que você enxerga seus problemas? Ou de que tamanho você está enxergando seus problemas? E de que tamanho você está enxergando um Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? De que tamanho você está enxergando Ele na sua vida própria? Que você olhe para os problemas a partir de hoje para o Todo-Poderoso. E que você entenda de uma vez por todas que os seus problemas que você está enfrentando não é nada perto daquele que pode todas as coisas. Que você entenda que os seus problemas é muito pequeno perto do Deus grande, temível e poderoso, o qual servimos. Que você entenda que os seus problemas não é nada adiante da presença daquele que está sobre tudo e sobre todos. Então pare de temer os problemas, pare de ver os problemas grandes, pare de perder o sono por causa dos problemas, viver desesperado, angustiado por causa de problema, perder a tua paz por causa de problema. Tem pessoas vivendo aflito, angustiado por causa dos problemas. Por acaso Deus é pequeno? Por acaso Deus não pode fazer? Por acaso Deus não tem a solução? Por acaso o Senhor dos Exércitos não pode curar? Por acaso o Senhor dos Exércitos não pode libertar? Por acaso o Senhor dos Exércitos não pode abrir porta? Por acaso o Senhor dos Exércitos não é aquele que tem o poder da vida? Por acaso o Senhor dos Exércitos não é aquele que reina sobre tudo e sobre todo? Por acaso não é o Senhor dos Exércitos que é fiel? Por acaso não foi Ele que te escolheu? Por acaso Ele não pode te dar vitória? Por que tem pessoas que estão diminuindo a Deus? Para de ser fraco, para de ser frouxo, para de ser covarde, te levanta, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, deixa de fraqueza, deixa de ser medroso, seja corajoso que Deus é contigo para te dar vitória. Deixe de ser fraco, pastor, deixa de ser fraco, irmão. Para de diminuir a Deus. Para de desânimo, para de fraqueza, para de deixar o diabo te pisar, te levanta. Deus é contigo para te dar vitória no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Veja Deus grande e o problema pequeno, não Deus pequeno e o problema grande, como a maioria aqui estava vendo. Talvez é o que está faltando por parte de alguns, lutar e defender o que é seu. Veja Deus grande e o problema pequeno, não Deus pequeno e o problema grande, como a maioria aqui estava fazendo. Tudo está esperando por você. Tudo está preparado a te ser entregue. Mas certamente está faltando essa atitude por parte de alguns. Tá certo? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.